Olá, sexto ano. E aí? Vamos lá para mais uma videoaula? Professora Sandra, de Matemática. Hoje nós vamos falar dos sólidos geométricos. Na apostila 3, unidade 9, no capítulo 1, nós vamos falar dos tipos de sólidos e vistas. E no capítulo 2, da planificação, das planificações desses sólidos. O capítulo 1, da página 129 até 137. E o capítulo 2, das páginas 139 até 145. Então, vamos lá. Tipos de sólidos geométricos. Vocês lembram o que é um sólido geométrico? Então, é uma região no espaço limitada por superfícies curvas ou planas. Isso nós aprendemos lá no início do ano, o que rola e o que não rola. Vocês lembram disso? Então, vamos lá. Exemplos: pirâmide, paralelepípedo, cubo, esfera, cilindro e cone. Esses três primeiros são aqueles que não rolam, que todas as faces são planas. Já os três últimos, a esfera, o cilindro e o cone, são aqueles que tendem a rolar. Por quê? Porque eles têm pelo menos uma superfície curva, uma linha curva, né, formando eles. Então, guardem isso, mais para frente a gente vai precisar dessa informação. Então, os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões. Lembra? O comprimento, a altura, a largura, então a profundidade. E é por isso que eles só podem ser trabalhados no espaço tridimensional, das três dimensões. Então, continuando, para vocês entenderem melhor, eu fiz uma ilustração separando esses dois grupinhos. O que nós temos aqui no meio? Sólidos geométricos. Todos eles são sólidos geométricos? Sim. Só que esses da direita são sólidos geométricos que nós apelidamos ali de corpos redondos. Por quê? Porque eles têm superfície curva. O cilindro, a esfera, o cone, são aqueles que tendem a rolar, não é isso? Se eu coloco uma esfera em cima da mesa e inclino um pouquinho a mesa, ela não vai rolar? A mesma coisa o cilindro. Lógico que então, se eu colocar na superfície plana ali da parte de cima superior dele, não. Mas se eu coloco nessa parte que é curva, ele vai tender a rolar. Então, eles têm superfícies curvas. Já os da esquerda, pirâmide e prisma. Pirâmides e prismas, todas as superfícies são planas. Então, esse grupinho nós vamos chamar de poliedros. Pirâmides e prismas. Qual a diferença de pirâmide para prisma? O prisma, a superfície superior é igual à superfície inferior. Se repete. Pega uma caixa de sapato. O que você tem em cima, você tem no fundo. A tampa e o fundo. Agora, na pirâmide, não. O fundo é igual à parte de cima da pirâmide? Não. O fundo pode ser um triângulo, a superfície inferior ali, a base, né, da pirâmide. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono. Já lá em cima, eu só tenho um ponto. Então, a superfície, a base, né, as bases não são iguais. Agora, no prisma, sim. A base superior e a base inferior são iguais. Mas isso não é para agora. O que eu quero que vocês entendam agora é os poliedros, essas figuras que estão na esquerda, são formados por figuras planas, né? Já os da direita, os corpos redondos, são formados por superfícies curvas. Mas todos eles são sólidos geométricos? Sim. Os poliedros são sólidos geométricos? Sim. Essas figuras aí que a gente deu o apelido de corpos redondos são sólidos geométricos? Sim. Então, pirâmides são sólidos geométricos, prismas, cilindros, esfera, cone, todos são sólidos geométricos. Só que a gente está separando eles aí em dois grupinhos. Poliedros, formados só por figuras planas. E esses corpos redondos por superfícies curvas, né? Eles têm uma superfície curva formando eles. Beleza. Então, continuando. Então, eu não coloquei lá dois grupinhos? Os corpos redondos e os poliedros. Então, o que são os poliedros? Aqueles sólidos de faces não arredondadas, lembra que eu falei que só tem faces, né, planas? Recebem o nome de poliedros. E são formados por vértices, faces e arestas.
que nós já vamos ver. Dentre esses poliedros, destacam-se poliedros regulares convexos. Regulares quer dizer que todos os seus lados e ângulos têm a mesma medida. São os famosos poliedros de Platão. Poliedros de Platão. Então, vamos ver quem são eles. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês conhecerem. Então, nós temos o tetraedro, 4 faces. Exatamente 4 faces. Observem a figura. Nós temos o cubo, que também é chamado de hexaedro, 6 faces. Nós temos o octaedro, 8 faces. São lindos, né? Eu acho eles lindos. Nós temos também o dodecaedro, que são 12 faces. E o icosaedro, 20 faces. Não são lindos? Então, esses são os famosos poliedros de Platão, porque eles são regulares e convexos. Todos os seus lados e ângulos têm a mesma medida, tá? Então, o que são os poliedros? São aqueles sólidos que não têm, né, faces arredondadas. Todas as suas superfícies são planas. Guardem isso. Então, só para relembrar, vocês já estudaram isso também no início do ano. O que é face, aresta e vértices. Então, aqui, ó, o que é uma face? Toda essa superfície plana, cada superfície plana aqui que foi juntando e formando esse cubo. Então, uma superfície plana, esse plano aqui, ó, é uma face. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Arestas são essas linhas, ó, segmentos de retas que ligam um ponto ao outro, ou que ligam uma face na outra. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Nesse cubo aí tem 6 faces e 12 arestas. E vértices são esses pontinhos que unem as arestas. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, guardem. Lembrando, né? Relembrando, vértices é cada pontinho, né, que liga uma aresta na outra. Arestas são as linhas, segmentos de reta que ligam um vértice ao outro. E as faces são as superfícies planas que formaram, né, a figura. Bem fácil. Vértices são pontinhos, né, que ligam as arestas. Arestas são esses segmentos, né, de reta que ligam um vértice ao outro. E as faces são as superfícies planas que formam a figura. Bem tranquilo. Então, por que eu relembrei com vocês toda essa historinha de números de arestas, números de faces, números de vértices de um poliedro? Porque nós vamos usar agora. Tem uma relação muito importante que chama relação de Euler, que envolve esses 3 elementos: vértices, faces e arestas. Por que chama relação de Euler? Porque foi esse matemático que visualizou, né, essa relação importante aí com esses elementos. O que ele diz? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, ou 2 mais o número de arestas. Então, guardem essa relação de Euler. Ela sempre será usada quando estivermos falando de um poliedro, de poliedros convexos. Então, nós temos que o número de vértices mais o número de faces é igual a 2 mais o número de arestas. Exemplo: determine o número de arestas de um sólido convexo de 6 faces e 6 vértices. Então, o que você tem? O que nós temos? Um número de faces e um número de vértices. Nós vamos pegar essas faces, 6 faces e 6 vértices e trocar ali naquela relação. Eu posso usar o que eu já tenho e vou descobrir o que eu não tenho, que é o número de arestas. Então, eu pego V mais F igual a 2 mais A. V é o número de vértices, 6, mais o número de faces, 6, igual a 2 mais A. Então, eu só preciso achar o A. Então, eu somo 6 mais 6, 12. 12 igual a 2 mais A. Se 2 mais A é igual a 12, quem que eu vou colocar ali no lugar de A para dar 12? 2 mais quem? 2 mais 10.
Só fazer 12 menos 2, né? 10. Então, quer dizer que esse sólido aí tem 10 arestas. Bem tranquilo. Sabendo que uma pirâmide quadrangular tem 5 vértices e 8 arestas, qual o número de faces? Então, vamos usar a mesma relação, que o número de vértices mais o número de faces é igual a 2 mais o número de arestas. Vamos ver o que a gente tem. Agora a gente tem 8 arestas, 5 vértices. Agora nós não temos o número de faces. Então, eu vou lá no lugar do V e vou colocar 5, porque são 5 vértices, mais o número de faces, igual a 2 mais 8. Então, só substituir ali, ó. 5 mais alguém que dá 10. 5 mais alguém que dá 10 é 5. Então, ele tem 5 faces. Bem fácil. Aí, a parte de vistas é aquela visão que você tem de uma figura. Aí, quais são as vistas? O que é vista? É uma imagem que se tem de determinado objeto, dependendo do ângulo que você vai olhar ele. Há diversos tipos de vistas, entre elas frontal, lateral, superior. Quando você está com o drone você não vê lá de cima toda a imagem? É uma vista superior. Quando você está do lado direito, você está vendo uma vista lateral. Você está do lado esquerdo, lateral. Então, você do ângulo que você está vendo aquela figura. Então, vamos supor que eu pegue essa figura aí, esses cubinhos apoiados. O que eu tenho? Se eu olho de frente, eu tenho uma vista frontal. Se eu olho do lado superior, de cima, quer dizer, vista superior. Na lateral, eu posso ter lateral esquerda e eu posso ter lateral direita. Então, é bem fácil. De cima é a vista superior, de frente é a vista frontal. Nas laterais, eu posso ter a vista lateral esquerda e a vista lateral direita. Mesma coisa quando eu estou num carro. Você tem quando você está vendo, né, a frente do carro, a vista frontal. Quando você está vendo de cima, é a vista superior. E de um dos lados, você está vendo a vista lateral, que pode ser esquerda ou a vista lateral direita. Esse exemplo 2 é bem interessante quando você olha a planta, né, de uma casa, que chamam de planta baixa de uma casa. É uma vista aérea, né, uma vista de cima ali, você olhando a planta, é como se fosse uma vista superior, uma vista aérea, uma vista de cima da planta ali da casa. Bem interessante. E a planificação é quando você abre a figura, aqueles sólidos. É como se você fosse lá, pega uma caixa de creme dental, por exemplo, de pasta de dente, recorta uma das partes e abre. Então, toda ela não vai ficar no plano. Ela não estava no plano, ela estava tridimensional. Ela tinha comprimento, altura e largura. Quando você abre um dos lados, o que acontece? A caixa fica toda plana, você consegue colocar ela toda retinha em cima da mesa. Então, é isso que é planificar uma figura. Aqui, ó, aqui tem um prisma triangular, tá vendo? Se você juntar isso aqui, é um prisma triangular de 5 faces, ele está planificado. Aqui nós temos uma pirâmide de 4 faces. Aqui nós temos um cubo planificado. Então, planificar é você colocar a figura toda no plano, tá? Aqui nós temos a planificação do prisma. Lembra o que eu falei que é o prisma? É aquele que as bases, né, são iguais, tanto a inferior quanto a superior. Imagina a caixa lá que eu acabei de falar para vocês, uma caixa de creme dental. Aí eu pego essa caixa de creme dental e vou aqui, ó, recorto. Vou recortar. Eu vou recortando nas arestas. O que aconteceu com essa caixa quando eu abri toda ela? Observamos que toda a superfície que formava a caixa de papelão, esse bloco retangular ou paralelepípedo, né, que nós chamamos, ao ser planificado, a caixa, né, ser planificada, ficou completamente apoiada no plano da mesa. Então, ela foi planificada. O que nós temos aí? Nós temos, ó, a mesma caixa planificada aqui do ladinho. As faces, os vértices e as arestas. Então, nós continuamos, o que nós temos aí nesse prisma? 6 faces retangulares, 6 retângulos, 12 arestas, que são o encontro das duas faces. Ó, isso aqui é uma aresta, porque é o encontro dessa face com essa, quando eu uno, né? Aqui, por exemplo, ó, aresta. E
8 vértices, o encontro das arestas. Então, nós temos as faces, o encontro das faces formando as arestas e o encontro das arestas formando os vértices. E na planificação da pirâmide, o que nós temos? Vamos imaginar que nós abrimos essa pirâmide, né? Planificamos, colocamos ela toda no plano. Então, o que nós vamos ter? A base, que é uma figura aí quadrangular, né? Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado. Nesse caso aí é um quadrado. E as laterais são triângulos. Então, a diferença é que lá no paralelepípedo, quando nós planificamos, todas as faces são retângulos. Aqui não. Aqui nós temos a base um quadrado e as laterais são triângulos. Então, o que nós temos aí? Nós temos 4 faces triangulares, uma face quadrada, que é a base, 8 arestas e 5 vértices. Então, a diferença, né, do prisma lá, que era aquele paralelepípedo, para a pirâmide. A comparação entre a planificação dos dois. Lá no paralelepípedo, no prisma, nós temos 6 faces retangulares. Aqui não. Aqui nós temos uma face que é um quadrado, né? Quadrangular, e as laterais são triângulos. Chegamos ao fim, né, da nossa aula aí, da nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo. Muita coisa nós relembramos, né, do início do ano sobre os sólidos geométricos. Algumas coisas foram novidades, mas não são difíceis. Se vocês não entenderam ou ficou alguma dúvida, o que é importante? Que vocês revejam o vídeo, a videoaula, e me perguntem no Escola Web, me perguntem no nosso TD, porque não pode ficar dúvidas, tá bom? E só uma coisinha, estes exercícios, quem vai mandar a correção deles para vocês é a professora Tati. Ela vai mandar a correção no dia 26 de outubro, então vocês têm 15 dias para fazer esses exercícios, para rever o vídeo, para tirar dúvidas. E só um esclarecimento, nas 2 próximas semanas, na semana que vem, ela vai mandar a correção daqueles exercícios de números decimais e no dia 26 ela vai mandar a correção sobre sólidos geométricos. Ela está me ajudando a corrigir os exercícios para a gente terminar o livro 3. Então, ficou bem claro. Na semana que vem, ela vai mandar a correção daqueles exercícios da aula passada, da semana passada, sobre números decimais. E no dia 26 de outubro, ela vai mandar a correção desse conteúdo, sólidos geométricos, destas páginas que eu estou deixando hoje, tá bem? Mas qualquer coisa também vocês me perguntem lá no nosso TD, que eu explico direitinho para vocês, tá? Façam os exercícios, é importante fazer os exercícios, tirar as dúvidas, rever os vídeos, a videoaula. Beijos, fiquem com Deus, sexto ano. Beijinhos, até daqui a pouco no nosso TD.